Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Eu vou continuar, né, com o nosso esquema de aulas. Eu tenho tentado trabalhar uma semana conteúdo, uma semana correção de lista. E no meu, como até agora ninguém falou nada, eu tô entendendo que tá funcionando e eu vou seguindo assim. Mas se alguém tiver sugestão, se tiver tendo dificuldade de trabalhar as nossas aulas dessa maneira, é só entrar em contato comigo lá no EO que a gente pode pensar juntos, ou vocês podem me dar uma sugestão para que fique o mais acessível possível, assim. Mas é só entrar e conversar comigo, tirar dúvida e essas coisas. Eu tô tentando seguir uma linha de raciocínio, né, desde que essas videoaulas começaram. Então a gente falou das vanguardas europeias, para depois falar de modernismo brasileiro. Depois, partindo do gancho do modernismo, a gente falou do modernismo em Goiás, porque a gente tem uma situação muito particular aqui no estado, né? Por conta da idade da nossa capital, de a gente viver numa cidade muito jovem, então que é uma cidade que nasce junto com essa movimentação modernista. E aí, para continuar seguindo o gancho, eu decidi começar a falar de arte contemporânea em Goiás. Mas eu peguei um texto do professor Carlos Sena, que foi professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG e que infelizmente já é falecido há alguns anos, e que era um grandíssimo referencial para a arte contemporânea daqui. Foi um dos primeiros professores, foi um dos professores, né, que deu o formato e o corpo para a FAV que a gente tem hoje. Lutou uma vida inteira por isso, foi responsável por muitos anos também pelo Museu de Arte Contemporânea. E no final da vida dele, ele era o diretor do Centro Cultural da UFG, que é aquele que fica lá no setor universitário. E aí tem um texto dele que eu achei que é muito bacana, que é da revista, que foi publicado na revista UFG, em que ele vai, na verdade é um ensaio visual, ou seja, ele faz, na verdade, alguns comentários sobre uma seleção de artistas que ele fez. O Carlos Sena, ele era um grande curador, tá? O curador de arte. Para quem foi meu aluno no 9º ano, eu falei exaustivamente da função dele. Então, o curador é o que faz a seleção das obras, investiga o que está sendo produzido, e na montagem das exposições é quem geralmente determina quem entra, quem não entra, etc, etc. E o Carlos, ele tinha essa noção muito completa do que se produzia de arte em Goiás e participava desses processos de curadoria, né? Então, no texto ele vai falar de alguns artistas que recebeu o apelido de Geração 80. Ele vai falar de um grupo de artistas que vai despontar a partir dos anos 90. E no final do texto ele fala de um grupo de artistas que estava bastante atuante no período em que o texto foi escrito. Eu complementei depois, quando eu coloquei as imagens, né, no material de vocês, com alguns artistas que vinham atuando agora, assim, artistas com os quais eu convivi e que têm conseguido entrar em uma série de exposições dentro do eixo Rio-São Paulo, o Grupo Empresa, que tem toda uma carreira internacional e que é muito importante de a gente saber, porque são justamente esses artistas que vão estar discutindo o que a gente vive dentro do nosso cenário, sobretudo aqui em Goiânia. Não quer dizer que não exista arte contemporânea sendo feita no interior do estado.
Eu mesma sou de Jataí, eu tive contato com arte em Jataí, vim para Goiânia para estudar arte, mas existe um museu de arte contemporânea lá e eu desde cedo tive contato com esse museu, então conheci arte contemporânea numa cidade do interior do estado, né? Mas é inevitável a gente entender que esse processo começa aqui, né? Muita gente vem para Goiânia, tem o contato com o curso na universidade aqui, leva isso para o interior, então Goiânia acaba sendo o nosso epicentro cultural, artístico e etc. Então, antes de falar sobre a arte contemporânea aqui, tem algumas características que são inerentes à arte contemporânea que vão fazer vocês entenderem melhor esse texto do Carlos Sena, né? Eu costumo dizer que a arte contemporânea ela traz 3 grandes ganhos para o artista. Eu digo de ganho porque eu entendo que são coisas que enriqueceram muito a arte, o universo da arte, a fruição da arte, etc, etc, né? Um deles é de que a arte na contemporaneidade, na arte contemporânea, ela se torna indissociável da vida, né? Então, o objeto de trabalho do artista é a própria vida. E isso tanto pode estar no âmbito pessoal, quanto pode estar no âmbito social, né? Então, o artista contemporâneo, ele se ocupa de falar daquilo que ele vivencia. Outra coisa muito importante que a arte contemporânea traz é uma interação muito direta do público com a obra de arte, né? A obra de arte ela deixa de ser uma coisa somente contemplativa, não que ela não seja mais um objeto contemplativo, mas ela não está restrita a um objeto contemplativo, e ela passa a ser uma coisa com a qual as pessoas podem interagir e com conceitos e com sensações e com experiências que o público pode levar com ele, sabe? Para a vida dele. Então isso é fundamental. Um grande exemplo disso que a gente tem é a Lygia Clark, né? Com os objetos relacionais dela. E o terceiro é a presença do corpo do artista na arte, né, com a performance. E a performance entendendo aqui em vários âmbitos, não só do corpo como representante de um personagem, mas como o corpo de carne, o corpo como material físico do artista, né? O artista presente na obra. Então, não só a arte ela está associada com a vida, como o próprio artista se torna material da obra de arte. E isso faz com que a dimensão das discussões da arte contemporânea elas se tornem muito mais profundas, porque elas se tornam uma coisa realmente pessoal e íntima e que serve para diagnosticar nosso tempo. Então, se a gente parar para pensar, se existe uma função para o artista nos dias de hoje, a função fundamental dele é justamente apresentar e refletir sobre o mundo em que a gente vive, né? Inclusive, eu preparei um outro material pro nono ano, que depois eu devo até disponibilizar para vocês, que mostra como artistas do mundo inteiro têm lidado com a situação da pandemia. Então, é mais do que esperado que a arte acompanhe esses processos, essas mudanças da vida, né? E, normalmente, como a gente viu lá na vanguarda europeia, normalmente as grandes rupturas de arte, elas acontecem justamente nesses momentos como os que a gente está vivendo agora, que são momentos de grandes mudanças de contexto, de paradigmas e etc. A gente vive nesse momento a escrita da história, né? A gente vive nesse momento um marco histórico. E a gente só vai ter a dimensão do que é isso daqui a algum tempo. Então, a arte contemporânea, ao contrário do que muita gente acaba da forma como muita gente se relaciona com ela como uma coisa esquisita, de gente desocupada, que não serve pra porcaria nenhuma, já ouvi isso mais. Na verdade, ela é fundamental para a gente entender qual que é o nosso papel nessa situação toda.
pra gente lidar com os nossos sentimentos em relação a essa situação toda, né? Então a gente não tem condição de dissociar uma coisa da outra. Por que eu tô dizendo isso tudo? Porque a primeira coisa que o Carlos Sena diz no texto dele sobre a arte contemporânea goiana é justamente de que esses artistas da geração 80, que são artistas que conseguiram despontar para um cenário de arte nacional, para um cenário de circuito de arte nacional, que esses artistas eles começaram a se distanciar um pouco de questões que eram muito locais e de um certo provincianismo da arte goiana, né? De uma coisa de a gente ter um hype de reprodução de obra europeia, ou de a gente ter uma temática rural sempre, esse tipo de coisa. E são artistas que começaram a olhar para a cidade, para a vivência na cidade, né? Para a velocidade, para as informações que a gente tem visuais, para a urbanidade de maneira geral. E então eles começam a mostrar o que era essa Goiânia, o que era esse estado de Goiás, que estava crescendo ali nos anos 80. Né? E a gente vem com isso sendo acompanhado até os dias de hoje. Então a gente tem aqui no estado um grupo de artistas, de gestores culturais, de professores, enfim, de gente envolvida com arte e cultura de maneira geral, que está completamente inteirada com o que acontece no resto do país e com o que acontece no restante do mundo. Então, essa coisa de que Goiás é necessariamente um lugar de atraso ou de valorização única daquilo que é local, isso não necessariamente é verdade. A gente tem grandes festivais culturais aqui que são fantásticos, né? E se a gente pegar o Goiânia Mostra Curtas, uma das coisas mais incríveis que a gente tem no país, sabe? De mostrar uma produção de cinema contemporânea incrível, assim. Toda vez que eu vou, eu saio de lá maravilhada. A gente tem festivais de música, como o Vaca Amarela, que vão para além da música sertaneja. Então é importante a gente tentar pensar no goiano e na cultura goiana, de forma geral, na arte goiana, como uma coisa que pode sair desses estereótipos. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque senão fica muito extenso. Então, para esse primeiro momento... e também eu acho que esse é um assunto que merece uma digestão, sabe? Então, agora é mais um convite para ler de verdade esse texto, leiam de fato, com calma. Procurem no dicionário online as palavras que vocês não conhecem, se for possível. Tenta realmente compreender, entra no EO, me pergunta o que não souber, mas eu quero que vocês tentem digerir essas informações, principalmente as imagens que estão lá, tá? Ver os trabalhos desses artistas e tentar pensar. Começa a pesquisar a arte contemporânea que é produzida por artistas de São Paulo, do Rio, compara com o que a gente tem, entende? Tenta pensar um pouco fora da caixa, assim. Então, nesse primeiro momento, saber que a arte contemporânea em Goiás existe, saber que a gente tem grandes pensadores da arte contemporânea aqui em Goiás, principalmente na universidade, né? Tanto no departamento da PUC, quanto na UFG, e que sim, a gente tem condição de entrar de igual para igual. Na próxima parte da aula, eu vou tentar trabalhar, sobretudo, com os artistas que estão despontando nesse momento no cenário nacional, para vocês terem uma ideia de que isso é uma coisa próxima da gente, isso é real, né? E isso eu espero, eu tenho esperança real de que as coisas vão voltar, provavelmente para um novo normal. Dificilmente a gente volta de fato ao que era, mas que todo esse processo de construção de arte, de cultura, etc., eu tenho esperança assim, de que isso tudo volte. Então, esses artistas dos quais eu vou falar, eles provavelmente vão retomar essa carreira, vão retomar todo esse trabalho. Então, ele vai falar da geração 80, ele fala de alguns artistas, tipo o Zé César e a Selma Parreira, que são hoje professores da Faculdade de Artes Visuais, da UFG,
eu fui aluna dos dois, né? E que tem um trabalho fantástico. O Zé César, principalmente, que é de quem eu conheço melhor o trabalho, ele vai conseguir trabalhar com a gravura, saindo do suporte tradicional da gravura e transformando a própria matriz em obra de arte, que é um negócio que é muito interessante, né? Então, a matriz, eu já expliquei sobre matriz para quem estudou comigo anteriormente. Quem não foi meu aluno antes, por favor, pesquise sobre gravura, né, para entender um pouquinho melhor isso. Mas a gravura, ela basicamente, você tem uma matriz, pode ser uma placa de madeira, pode ser metal, pode ser uma pedra, onde você vai fazer o seu desenho. Isso pode ser num baixo relevo, que é no caso da gravura em metal, na gravura em madeira, ou pode ser ou um alto relevo, né, no caso da Chilo, ou pode ser por um processo na lito, em que você usa um material gorduroso e vem com papel úmido, e aí você usa essa propriedade, né, da gordura repelir a água e a fibra atrair para poder gravar, ou seja, para poder reproduzir a imagem que estava lá naquela matriz no seu papel. O Zé César, que é um profundo conhecedor das técnicas de gravura, ele começa então a deixar de lado a coisa da reprodutibilidade da gravura, e ele começa a trabalhar a própria matriz, né, como obra. E sempre trabalhando com essa ideia do espaço urbano, né. Eu não vou esmiuçar cada um dos artistas que está aqui, porque é uma lista grande, são acho que 13. E o texto, o Carlos ele já vai falar um pouquinho assim de cada um. É mais uma coisa para que vocês conheçam, que vocês saibam que existe, né? Mas eu estou trazendo esse exemplo que é uma coisa que é um pouco mais próxima de mim. Eu fui numa exposição do Zé César que se chama Metrópolis, que você chegava e a galeria estava toda tomada por uma cidade inteira, uma metrópole inteira, construída de papelão, com cortes assim muito precisos, né, com trabalho de volumes. Então a gente tem um papelão ali que ele tem, à primeira vista ele é todo de uma cor só, então tirando camadas, acrescentando camadas, ele consegue dar uma profundidade. Então assim, do ponto de vista técnico, e o Zé César, por isso, inclusive, é uma referência, né, uma referência no país todo, quando a gente fala em gravura. E a gente tem esse cara aqui fantástico em Goiânia, sabe? Dentro da Universidade Federal, uma universidade pública. Se vocês quiserem, eu não sei se ele já se aposentou, mas ele deixou uma série de discípulos que são tão fantásticos quanto. Então a gente às vezes fica com essa coisa de porque aqui é atrasado, não sei o que. Não é assim, tá? Existe e é acessível. Se você tiver interesse em estudar arte, você pode estudar arte com esse cara, ou com os discípulos desse cara. Eu falo em discípulos, mas não no sentido antigo do mestre e do discípulo. Eu falo de gente que aprendeu com ele, de gente que até incrementa as coisas, né? Então, é importante que vocês entendam isso. A arte contemporânea em Goiás, ela acompanha os processos, os pensamentos, a carga teórica, inclusive, que a arte contemporânea do resto do mundo também traz, né? A gente vai ter... Então, a gente tem uma abertura com esses artistas que vão ser muito atuantes nos anos 80. Uma coisa que foi fundamental foi o acidente com o Césio 137, uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Se a gente pega o Ciron Franco, agora para finalizar essa primeira parte, o Ciron Franco, talvez o grande responsável, né, pela abertura do mercado e do circuito da arte contemporânea para os artistas goianos. E o Ciron, ele vai fazer um trabalho que ele diz que vai defender, né, a cidade dele do preconceito que Goiânia, principalmente, o estado de maneira geral, mas Goiânia principalmente, passa a sofrer após o acidente. Porque as pessoas tinham muito medo da radiação, tinham muito medo de serem contaminadas pelas pessoas daqui.
A gente hoje fala disso, parece uma coisa absurda, mas isso é real, né? Eu conheci um policial que trabalhou na época, inclusive ele tem algumas sequelas e que ele conta como foi um período muito difícil para quem viveu aqui. E Ciron viveu no bairro popular onde o acidente aconteceu. Então, dentro disso, o Ciron constrói alguns trabalhos que vão falar dessa temática e que acabam despertando interesse. Não que ele já não fosse um artista que entrava nos salões, mas que vai despertar um grande interesse e que vai fazer com que olhem para a arte daqui, né? Aí depois a gente tem trabalhos feitos com essa temática pelo Ednei Antunes, por exemplo, né? Então, assim, o vídeo já ficou enorme. Aí na próxima semana a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? No final eu deixei para que vocês façam uma produção de texto, tá? Baseado no material que eu disponibilizei. Certinho? Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo no horário do estudo orientado. Tá? Uma boa semana, um bom trabalho.